Obrigado, professor Alexandre da Silva Costa, da Universidade Federal Fluminense. E agora, nesse momento, expostos aí alguns problemas, né? Gostaria de deixar a palavra livre, né? Nós temos um dos que, desde o começo, discutiu comigo a questão do seminário, o professor Tito José Bonagamba e o professor Diego Antônio Falseta Gonçalves, né? Quem sabe agora nós somos aqui mais, né, da filosofia, ciência da informação, e o Musso talvez alguém da física para iniciar, né, já que são colegas que estavam aí desde o começo colaborando conosco. Só uma questão de ordem, eles falam de pé aqui. Tito Bonagamba, do Instituto de Física de São Carlos. Boa tarde a todos. Eu, obviamente, não tenho a competência para fazer um discurso de caráter filosófico da área de ciências humanas, mas eu tenho vivido a Universidade de São Paulo, talvez de uma forma diferente de que, assim, a maioria das pessoas vivem a Universidade de São Paulo. Eu vejo a universidade como um ambiente de um universo. Mais perto, professor. Onde nós temos a questão da multi- e interdisciplinaridade, mas que, às vezes, esse discurso se limita à voz e não à atuação. Ou seja, o meu discurso vai ser não de cima para baixo, mas de baixo para cima, olhando o indivíduo ou a unidade de ensino e pesquisa à qual ele pertence. O indivíduo da universidade, na verdade, ele será plenamente acadêmico ou acadêmico universal quando ele tem a percepção que ele só terá um desenvolvimento pleno se e somente se ele conhecer as outras áreas do conhecimento. Ao conhecer as outras áreas de conhecimento, obviamente, ele reconhece a sua competência, o seu valor e, certamente, na hora de conduzir a redação de projetos de grande porte, ele sabe que quando ele pensa, por exemplo, em energia com álcool de segunda geração, eu preciso bater na porta da FEFELESH para saber como eles conhecem os ciclos do açúcar na história do país. Eu tenho que bater na porta da Exalc para saber como é a questão da produção do açúcar. Tenho que falar com os químicos para saber como eu vou tratar a fibra de celulose para que ela possa ser transformada em açúcar e depois em álcool. Então, o indivíduo da Universidade de São Paulo, enquanto ele não tiver esse papel, essa nossa discussão vai ser inútil, porque no elemento fundamental da universidade, essa discussão não existe, que é na mentalidade de construção da universidade, seja ela do Rio de Janeiro, de São Paulo ou de Bolonha, onde for. Então, esse é um aspecto fundamental. Nós temos que trabalhar na formação dos nossos alunos e também na rediscussão, tal como nesse momento, de como um agente da Universidade de São Paulo, o professor ou o aluno, possam entender melhor o ambiente que ele habita. Se ele é um acadêmico e não entende o valor de todas as unidades, eu sou físico, e eu diria hoje, as pessoas com quem eu mais troco mensagens são pessoas da música, são pessoas da Faculdade de Economia e Administração e da Escola de Educação Física. Eu me sinto como um personagem de valor dentro da Universidade de São Paulo, porque eu procuro conhecer. E nesse ato, eu reconheço as demandas de um departamento de música. Ou seja, então, é muito fácil eu poder entender. E enquanto estava na pós-graduação, o professor Inácio estava, nós estávamos rediscutindo os programas de pós-graduação da Universidade de São Paulo, e eu escolhi, corajosamente, rever os programas de avaliação, de critérios de avaliação da FEFELESH. E foi uma experiência fantástica, porque ao passar por esse momento, eu entendo o que é a produção científica, quais são os módulos de produção que esses setores têm. Então, eu acho que no momento que a gente fala de universidade interdisciplinaridade multi, significa que nós todos temos que ser assim e não ter o discurso de que a universidade tem que ser assim, porque não vai ser nunca. Isso eu entendo. Também eu digo agora, eu saio então do ambiente da pessoa, universidade, que nós temos que trabalhar para ter essa transformação, e aí não interessa a classificação. Essa reclassificação se torna desnecessária, porque o conceito da classificação está na pessoa e no valor que ela dá a cada tipo de pesquisa que tem. Se é escrevendo livro, se é escrevendo artigo, se é regendo, escrevendo uma música através de uma partitura,
Tudo isso tem valor. E, aliás, todos os setores escrevem livros. Eu sou físico, eu já escrevi um livro, e se você perguntar se eu gosto mais daquela revista fantástica que todo mundo me cita, ou o livro, eu tenho mais orgulho do meu livro. Okay? Então nós temos coincidência, ou seja, a nossa batalha, na hora que nós nos conhecemos, será única, que é o conhecimento por si só, independente de ser... nem vou falar de classificação aqui, porque eu não quero entrar. Agora, para ser mais rápido, eu saio do indivíduo e vou para as unidades. O que a gente diz quando pensa multi e interdisciplinaridade dentro de uma universidade? Seria um instituto de química, ter dentro dele pessoas que entendem de física, que entendem da economia, de certos setores produtivos e assim por diante. Quando a gente faz esse discurso e visita, bate na porta de cada unidade, a maioria das unidades não contratam pessoas de outras áreas de conhecimento. A FIFELESH tem um, talvez, ou dois, alguns físicos, a química não contrata físicos, a engenharia não reconhece. Então, nós vivemos essa questão. Ou seja, o de baixo para cima não existe. E eu entendo, então, que enquanto nós não trabalharmos como indivíduos, ou como indivíduos que pertencem a unidades de ensino e pesquisa, nesse princípio, eu acho que a discussão de cima para baixo não vai acontecer, porque ela não vai encontrar uma ponte de conexão. Ou seja, ou nós nos reconhecemos, ou permaneceremos na situação que antecede essa discussão que nós tivemos. Então é fundamental, por exemplo, que as unidades de ensino e pesquisa da universidade tenham em seus corpos docentes uma mescla de pessoas com competências distintas. Eu dou o exemplo da minha unidade, o Instituto de Física de São Carlos, que dentro do seu quadro de docentes tem 25% dos seus docentes não físicos. E são eles que fazem com que a gente possa fazer um pouco de diferença na área de medicina, microbiologia, química medicinal e assim por diante. E dentro dos nossos colóquios, dentro das nossas discussões fundamentais, todas as áreas do conhecimento são fundamentais. Eu não quero esticar muito, mas era esse conceito que eu queria colocar. E ao fechar essa reflexão, eu entendo que hoje, por exemplo, a Universidade de São Paulo pede para que cada departamento escreva seu projeto acadêmico. Isso é fundamental, porque na hora que você escreve seu projeto acadêmico, você associa a que tipo de produtividade você espera que seu docente tenha. E aí nós estaríamos resgatando o valor de cada área de pesquisa que existe na Universidade de São Paulo. E é fundamental, e isso acontece na CAPES em alguns setores também. Os setores em si, quando nós olhamos as áreas mais negligenciadas, às vezes são elas que não apresentam as suas próprias características para a autoavaliação. Então, uma reflexão importante, alguns setores são organizados, a física é organizada, ela sabe o que ela cobra e a gente responde daquela forma. Mas a arquitetura talvez precise dessa reflexão, que tem problema na CAPES. Algumas áreas de humanas, e o nosso pró-reitor hoje é um grande conhecedor, nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Canuto, que era da área de avaliação geral, de todas as áreas de conhecimento. Então é importante, eu gostaria de colocar essa reflexão, não no formato tão bem apresentado por vocês, mas entendo que essa minha colocação é fundamental, sob o meu ponto de vista. Obrigado. Professor Diego Antônio Faceta Gonçalves, então. Aqui, ó, professor Diego. Muito obrigado, Rubens, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde, membros da mesa aqui. Boa tarde a todos. Só gostaria de comentar um pouquinho a minha experiência na infância, adolescência e chegando na universidade, né? Porque foi uma grande decepção a chegada na universidade, na verdade. A necessidade de escolher a área que eu ia seguir a minha carreira profissional no exame FUVEST 97 me gerou um problema essencial, assim, existencial muito grande, que era decidir entre história, entre física, entre medicina e biologia, e geografia. Eram todas as áreas que eu amava, eu tinha vontade de trabalhar com tudo isso. Para mim, descobrir e criar conhecimento era o objetivo. Eu não tinha o objetivo de trabalhar numa determinada área. Na infância, eu fui seduzido pela astronomia. Uma questão familiar, né? Um interesse de um tio, parente próximo. Então, a gente foi sendo
trazido para dentro da ciência, observava o céu, aquele romantismo todo, e isso que me trouxe para a criação do conhecimento. Só que eu gostaria de ter trabalhado com todos os conhecimentos. E me foi colocado um cabresto no momento em que eu me inscrevi no vestibular. E quando eu entro no Instituto de Física daqui de São Paulo, essas paredes elas são mais sólidas do que eu imaginava. O trânsito entre os institutos era praticamente nulo por uma questão burocrática, que os créditos de disciplinas não eram válidos. Então eu não poderia nem transitar como estudante entre os diferentes institutos, Pedro, porque aquilo me atrapalharia na graduação. Então eu fui obrigado a viver isolado dentro de um instituto, mesmo querendo transitar pela universidade. A universidade não me permitiu isso. Depois saí do Instituto de Física, fui para astronomia para fazer o meu doutorado, mesma coisa, porque lá na pós-graduação já se apresentam as métricas de produção. As necessidades que o programa de pós-graduação tem que atender para manter a nota 7 na CAPES, que é o caso do IAG aqui na própria USP. Então eu também não pude transitar entre outros programas de pós-graduação, ou mesmo até fazer uma segunda graduação simultaneamente, porque eu tinha que produzir. Eu tinha que ser um aluno produtivo dentro da pós-graduação. E isso eu percebo hoje que não foi bom. Eu tenho exemplos de outras instituições fora do Brasil que funcionam de forma diferente. E eu vejo a realidade dos egressos dessas instituições bem diferente. Embora eles sejam profissionalmente equivalentes, eles são humanamente diferentes, porque eles se apropriaram do conhecimento de forma diferente, sem as barreiras que a universidade, como ela está estabelecida, principalmente na Universidade de São Paulo, funciona. Então, quando o Rubens traz esse questionamento, né, de rediscutir a organização do conhecimento aqui na universidade, eu lembrei de tudo isso, né? Então, eu fui seduzido a participar disso, não pelo meu conhecimento, porque no fundo eu sou um especialista numa pequena área, não entendo nada das outras áreas pela minha formação, mas eu tenho o desejo que isso se transforme para o futuro, para uma futura geração, né? A astronomia, aí é a minha área, né? Talvez ainda mais do que a filosofia, não tem serventia para o mercado. Então eu discordo do Alexandre. Por quê? A astronomia ela é um exemplo hoje. O professor Tito sabe, ele acompanha o processo avaliativo dentro da física. A astronomia é parte da física, mas a astronomia ela é considerada de altíssima produtividade, de altíssimo impacto, mas de mercado nulo, absolutamente nulo. Não, eu entendo. Não, eu entendo. É só a provocação de trazer novos elementos para aqui. Não, tranquilo. Ó, tá vendo? É um parceiro, tá vendo? Então essa brincadeira, né, ela é mais provocativa porque talvez nem tudo seja controlado pelo mercado, mas talvez pelo próprio coletivo. Onde que eu quero chegar? Eu acho que o Tomás vai tocar nesse ponto. Que a perversividade da segregação das áreas dentro da universidade talvez seja criada pela própria universidade e não pelo mercado. Tá? Não pela sociedade que, no Brasil, eu entendo, ela é alheia à própria universidade. Não se sabe o que acontece aqui dentro. E a universidade não faz nenhum esforço de também ocupar seu espaço dentro da sociedade. Então, era só uma provocação no caso da astronomia. Então, assim, eu tenho o prazer de estar numa área que ela é supra crises sociais, supra
crises humanas, né? E supra-crises financeiras, inclusive econômicas, porque ela é quase que uma interseção entre a filosofia clássica e a física contemporânea. Ela é uma área bem interessante. Então, eu tenho um prazer enorme de estar nela hoje, mas eu gostaria de também visitar outras áreas ainda, né? E aí também trazendo uma provocação, né? Eu acho, não uma provocação, levantar, né, um aspecto, né, para essa discussão toda, é trazer um pouco de racionalismo, né, embora a gente queira desconstruir isso, né, o racionalismo. Descartes, para dentro dessa discussão, que é identificar para que a identificação de áreas é importante. Para que eu preciso construir esses muros? Então, o professor Tito acaba de mencionar alguns exemplos de como os institutos funcionam. Mas para o desenvolvimento do conhecimento, para a construção de conhecimento, eles são positivos? De um ponto de vista de gestão de pessoas, é importante. E por que eu digo isso? Porque eu estou numa unidade da Universidade de São Paulo, que é a Escola de Artes, Ciências e Humanidades, veja o nome, sem departamento. De todos os adjetivos que eu poderia utilizar para esse tipo de organização, o mais leve é uma bagunça. Não é? Por quê? Porque no meio de todo o processo de gestão da universidade, a avaliação é parte disso. E você não consegue avaliar aquilo que você não conhece. Não tem jeito. Né? Então, a organização de áreas, ela é importante para a gestão, seja de recursos humanos, seja de recursos financeiros, mas talvez não seja positiva para a própria construção do conhecimento. Então, eu acho que é aí que você precisa reconstruir a instituição, separando muito bem para que o conhecimento está sendo dividido, né? Para que a organização existe. É para a gestão ou é para a própria construção do conhecimento? Para a construção do conhecimento, eu, de acordo com toda a minha história dentro da universidade, né, essa questão das dificuldades que eu tive na época da graduação, sinceramente, eu imagino que o modelo ideal seria nenhum docente ser vinculado a departamento algum. Nós somos docentes da universidade e nós transitamos entre as áreas de acordo com os interesses naquele instante. Né? Seria o ideal. Por quê? Aí o processo avaliativo vai ser local, pontual, no tempo, não geográfico, de acordo com os muros onde você se insere. Não é? Esse seria um modelo, eu acho que interessante. Eu não sei, isso é uma provocação para a discussão de hoje. Se seria possível separar, né, essa discussão entre o objetivo gestão e o objetivo produção de conhecimento. Então, é isso. Obrigado. Eu posso então? Eu gostaria de comentar porque, pelo jeito, eu fracassei em tentar me expressar minimamente bem. Porque eu acho, desculpe dizer isso, mas eu tento ser bastante franco. Os dois falaram olhando fixamente para mim o tempo inteiro, além de ter sido mencionado. Não, assim, são fatos eloquentes, não é? Então, foi muito leve, assim. E é para dizer que eu concordo inteiramente com vocês, por isso eu também estou fazendo uma autocrítica. Eu tive cuidado em dizer, olha, são provocações de bom sentido. Em nenhum momento falei justamente defesa tanto da unidade quanto da diversidade. São dois momentos diferentes. E que, portanto, a especialização tem o seu lugar, o nosso trabalho é de especialização, o meu também. Né? Qual é o elemento comum, qual é o elemento da diferença? E aí sim, não deixar ceder aquilo que tem sido uma política desigual em termos de recursos. E que o mercado não invade tudo ainda, a maior prova é justamente porque existe curso de filosofia ainda. Então, assim, eu não disse em nenhum momento, né, que o mercado domina completamente. A nossa resistência é que isso ainda exista, mas nós demos dados do seu sucateamento efetivo, do seu desaparecimento progressivo,
E isso não pode ser, né, no meu ver, não dito. Tá? Eu fiz vestibular para astronomia também, sei que ela não tem mercado. Aliás, é um dos argumentos que eu uso quando não sei de onde essas pessoas ficam falando do modelo dos Estados Unidos como universidade completamente privada, que não é, porque telescópio nenhuma empresa banca. Então, uma universidade de Estado forte, sim, e maciço, a universidade estadunidense é uma ilusão, né, o que se propagandeia no Brasil a seu respeito. Porque sem o Estado americano forte em determinadas áreas, eles não seriam a potência que são nessas mesmas áreas. Então eu vejo muita simplificação e eu gostaria de não ter me expressado tão mal a ponto de ser simplificado, né? Porque, de fato, eu não falei nada disso, como também fiquei com a impressão, não sei se correto ou não, porque em nenhum momento eu falei contra a interdisciplinaridade. Estou falando contra justamente ela não haver para além dos nossos esforços louváveis ou não haver no quilate que ela deveria existir, que nos protegeria a todos, né? Então, eu acho que a gente tem que avançar muito. É bom saber do Instituto de Ciências, Artes, como a UFMG fez um movimento também muito parecido, que uniu, né, várias partes que estão divididas em departamentos, virou um grande instituto, né, confluindo determinadas áreas das ciências sociais, humanas, acho que o direito entrou também, e outros setores, não sei qual a extensão, mas eu sei que a UFMG fez uma reforma grande nesse sentido. Então, todas essas iniciativas são muito louváveis. Acho que esse encontro com vocês, o convite do Rubens é justamente para reforçar isso. A minha fala também foi nesse sentido. Agora, eu acho que, portanto, é por isso que o contributo é tentar qualificar, né? Assim, então, estou tentando pegar a oportunidade para dizer, olha, eu não disse nada, ao contrário, aliás, concordo bastante com você, porque a gente tem que fazer lá dentro do critério. Agora, como é que fica essa relação do particular com o geral, com a diversidade, com a unidade, com aquilo que é comum e aquilo que nos fortalece e mantém um sentido próprio de universidade e que tem um mercado, sim, que a gente consegue se manter em algum grau. A pergunta é que grau. Em algum grau, né, a gente consegue resistir, em outro grau, sem nos apercebermos, vamos cedendo, né? E aí eu tentei ter a delicadeza de dizer, e que na experiência propriamente científica, cognitiva, o nome que a gente der é isso, de criação de conhecimento, né? Eu não tenho nada a dizer nem contra nem a favor disso, porque acho que isso é um genuíno disso, que é do ethos humano. A poesia, né, a poesia em grego, a invenção, a criação, ou seja, a poesia do conhecimento e da ciência. E se a gente fala em qualificar, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, com a qual eu concordo plenamente, né? Posto esses pingos nos is e traços nos t's, que esses esforços de tornar multidisciplinar, que é até uma palavra que eu prefiro a interdisciplinar. Agora, e portanto, não tome isso também como pessoal, mas sabe, para mim, e ó, como é um tipo de reflexão que em outras áreas talvez não tinha como ser feita, para fora talvez da filosofia, da linguística, da literatura, né, que tudo isso da filologia, isso também é ciência. Um dos grandes inimigos é o conceito de indivíduo. Você falou em isolamento, você falou muito em indivíduo. O indivíduo vem de indivisível, que em grego quer dizer átomo. Historicamente, as pessoas só são indivíduos a partir da Revolução Científica 17, que uma determinada física newtoniana toma conta da cultura inteira. Eu vim da física, né? Agora, aí está uma possível desumanização da física como ciência. Ela se atomiza e espraia uma cultura do átomo que, como nós sabemos, hoje a gente estuda partícula subatômica. A cultura do átomo não se sustenta nem no sentido da física, porque nem o átomo é indivisível. Então, é uma contradição em termos, né? E que isso tenha vazado para a cultura, para as línguas. A pergunta é, desde quando as pessoas, os humanos, são átomos? E átomos indivisíveis, isso não é uma delicadeza de, mas é uma filigrana, não. Isso tornou os humanos, essas pessoas encapsuladas nos seus pequenos mundos atômicos, indivisíveis, e elas se individualizaram. Fica esse Deus nos acuda, né? Como é que é? É dito popular. Se é popular, é muito popular, né? Como é que é? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Assim se pronunciam os átomos. É preciso urgente restaurar
o conceito de pessoa, a superação do indivíduo, porque sem superação de indivíduo não tem multidisciplinaridade. Né? Para mim isso não é sabe? O indivíduo é um conceito falido. Entretanto, uma máquina. Exatamente isso, né? Vem do conceito de homem e máquina. Né? Muitíssimo complicado. Desfavorece, a meu ver, muito. E isso demanda uma reconstrução de memória e de humanidade, que veio de uma determinada ciência que se consolida historicamente, que um projeto que comece hoje demora alguns séculos para desfazer tamanha identidade. E, portanto, quando a gente fala em recuperar certos sentidos de universidade e recriá-los, né, que a gente não resgata passado, a gente inventa presente, eu acho que essas lições, essas experiências, elas têm que ser evocadas à memória, né, e elas têm que ser, de fato, têm que ser enfrentadas com a delicadeza que elas merecem, mas também com o afinco que elas demandam, senão a gente vai ficar no mesmo lugar, o lugar dos indivíduos separados, que não dialogam. A gente fala muito de diálogo, e diálogo é difícil de ter, por isso que eu tenho essa delicadeza, olha, não é nada contra a pessoa, mas diálogo é invasão, senão não é diálogo. Invasão. E aí eu vou estar com os gregos antigos. É preciso saber o que é um diálogo. Sabe aquele diálogo? Meu amor, cinema, teatro, alguém vai vencer. Pode ser com beijinho. Diálogo é guerra. E se a gente está interessado em diálogo, a gente tem que saber ser invadido. Porque isso é luta, isso não é brincadeira. Então, justamente como eu tento superar o indivíduo, nada disso aqui é pessoal, mas isso é necessário. Senão a gente não tem diálogo. Professor Tomás Augusto Santoro Haddad, da EASH também, da USP Leste. Bom, muito obrigado. Eu quero... começo cumprimentando o Rubens por ter organizado esse evento, agradeço as exposições e agradeço também a oportunidade de falar um pouquinho a partir do meu não lugar ou do meu lugar duplo nessa cartografia das áreas. Eu já fiz parte aí de uma região, um continente dessa cartografia que é da física. Essa não é uma cartografia, né, só assim espacial, num sentido muito simplificado da distância entre as áreas, mas ela também guarda representações, né, de imagens que nós temos sobre uma certa hierarquia de centros de poder. Eu já estive, então, em um continente que é considerado muito poderoso, esse da física. Passei para um outro continente, que é o da história da ciência, mais especificamente, se quisermos. Fui fazer faculdade de novo, fui, né, passar por toda a Via Crucis, o cursus honorum, o que quer que seja. Tô dizendo isso, né, apenas para tentar, antes das coisas mais substantivas que eu vou falar, dizer que eu considero que eu tenho uma considerável experiência em estar nessas partes, às vezes até como consideradas antípodas dessa cartografia do conhecimento. Dito isso, eu preciso fazer algumas considerações que elas não têm o objetivo de uma polêmica vazia, nada desse tipo, especialmente porque, né, eu sou um defensor ardoroso das humanidades, da sua presença nas universidades. Eu, né, resolvi transformar aquilo que parecia que ia ser a minha vida profissional em uma vida nas humanidades, na história. Mas eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter um pouco mais de ceticismo em relação à ideia das hierarquias e de quem tem o poder no campo acadêmico, vamos dizer assim.
Eu acho que a gente também tem que considerar que há uma considerável autonomia desse campo e ele define muitas vezes as suas próprias regras, mesmo que ele se organize analogicamente como um mercado, mas ele tem mecanismos de se proteger daquilo que é o mercado no discurso mais, né, usual que nós empregamos, que está na imprensa e etc. E eu acho que esse mercado, que é um mercado de bens simbólicos, ele muitas vezes precisa gerar ideias de diferenças ou de hierarquias até para se sustentar. Essas ideias, eu acho que elas não se conjugam muito bem com alguns dados com os quais a gente tem que lidar, que precisam ser confrontados, né? Eu vou pegar algumas coisas que a professora Icléia, o professor Alexandre mencionaram e, como eu disse antes, sem querer fazer uma polêmica barata, mas trazer alguns problemas para a gente pensar juntos. Por exemplo, a questão dos rankings. Que eu acho que eles são uma grande porcaria, os rankings. Posso dizer isso sem nenhum problema. Gostei muito do Manifesto de Leiden quando foi publicado e de outras coisas que vão ainda além na crítica a isso. Mas na Universidade de São Paulo, a preocupação com os rankings, ela estourou, ela se tornou assim, a linha de frente do nosso cotidiano, quando essa universidade era liderada por um jurista, e não por um bioquímico, por um físico, por um astrofísico, qualquer coisa assim. O sistema de pós-graduação, que está para mudar e etc., é claro que ele é resultado aí de um acúmulo não contínuo, mais um acúmulo de algumas décadas, mas ele recebeu uma contribuição à sua arquitetura atualmente visível, uma contribuição fundamental que foi dada por um filósofo da Universidade de São Paulo, o professor Renato Giannini. Não foi dada essa contribuição, né, novamente, pelo físico, pelo químico, pelo biotecnologista, pelo agrônomo, etc, etc, etc. Eu sou editor de uma revista, uma das 2 revistas de história da ciência que tem aqui no Brasil. Eu acho esse negócio de qualis muito complicado, muito difícil em diversos aspectos. Frequentemente, nos nossos fóruns de ciências humanas, dos programas de pós-graduação em história e de outras áreas das humanas, a gente ouve, puxa, como é perverso o qualis, etc, etc. Por outro lado, a ideia de um qualis livros, né, fazendo uma espécie de uma mímese, né, do qualis de periódicos, ela foi encampada assim com enorme investimento de energia por áreas das ciências humanas, que não foram tentar mudar o sistema, elas foram tentar entrar no sistema, né? Principalmente a área de educação. A área de educação é uma das que tem o negócio do qualis livros mais desenvolvido. Sim, eu não vou fazer esses juízos, eu só vou dizer que assim, a ideia não foi mudar, né, o sistema, mas foi entrar nele também. Na área de história da CAPES, eu nem lembro agora qual dos 2 professores que falou essa questão, que eu também acho muito complicada, sobre periódico que vale mais. Então, acho que foi o Alexandre também, né, que falou que assim, para que os alunos os estudantes de pós, para que eles vão escrever um livro se vale mais os periódicos? No entanto, na área de história, de novo, alegremente, vou usar essa palavra que é provocativa,
definiu-se que X artigos publicados em periódicos do Qualis do extrato superior valem o mesmo que um livro. A área de história, eu não sei se é na chave do que o Alexandre falou, da captura, ou se é uma servidão voluntária, ou se é se colocar numa posição de servidão que atende uma função retórica de manutenção dessa cartografia. Então, eu não sei só se as pessoas querem sobreviver ou se as pessoas querem, né, assim, florescer de muito mais do que uma sobrevida, mas é a dinâmica desse campo acadêmico, com as suas ilhas e continentes e as suas aparentes centrais de poder né, os países, ou, entre aspas, as regiões marginais e etc., mas que estão ali, né, macaqueando aquilo que muitas vezes elas consideram essas regiões marginais serem os locais centrais. Isso, para terminar, me faz pensar que a gente está vivendo, não sei, na Alemanha do século XIX, em que os sociólogos, os filósofos, etc., estão tendo imensas brigas não, porque temos que nos espelhar nas ciências naturais, porque elas é que são o exemplo disso ou aquilo. No entanto, como a gente sabe, quem mandava na universidade alemã, e os senhores que são, né, de formação alemã no século XIX, os mandarins alemães, quem que eles eram? Eles eram teólogos, eles eram historiadores, eles eram juristas, eles não eram, né, os físicos, os químicos, os bioquímicos, esses daí não eram mandarins alemães, eles eram daquilo que nas representações da época eram consideradas as faculdades secundárias, em comparação com a nobre faculdade de teologia, com a faculdade de direito e com a faculdade de filosofia. Enfim, provocações também para a gente continuar pensando. E muito obrigado. Quer réplica? Pode, por favor. Desculpe, o sintoma continua rolando, porque você fez uma defesa, né? Eu não acusei ninguém. Mas é sério. Mas não é olhar. Não, porque eu estou dizendo o seguinte. Não, ele olhou menos para mim, de fato. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ideia é unir, não é separar, né? E eu entendo a sua defesa. Mas isso mostra que vocês ouvem coisas que, inclusive, não estão na minha fala. Porque eu venho da física, tá? Então, assim, talvez eu reconheça. Por isso mesmo, eu não mencionei a física em nenhum momento. E eu sei o quanto que pesa também, injustamente, que falou em objetividade. Tá falando da gente. Cara, relaxa. Não, mas se eu citei alguém aqui, e ainda falei, ao que parece, pelo me consta, o padrão de avaliação, e especificamente com relação à coisa de quantificar periódico mais do que valor de livro, vem da médica biológica. Se eu citei alguém, ainda falei, ao que parece. E aí o pessoal da física começou, pá. Então, assim, na boa. Não, sério. Ou seja, estou sendo solidário, inclusive, com o sintoma. Eu entendo o sintoma. Mas, por favor, eu não falei isso. Não é? Assim, e, portanto, também entenda o seu sintoma. Porque é uma defesa desnecessária para essa conversa. Ela não aconteceu, essa acusação. Então, assim, leia-se, calma, ouça-se. Porque isso diz muito, e eu estou solidário à sua dor. Né? E, portanto, da mesma forma, eu não disse em lugar nenhum que nas humanas é diferente. E quando eu falei aqui rapidamente, ou seja, impôs-se uma cultura, que eu também não sei de onde é a origem dela, de uma determinada quantificação, e aí sim, o que eu chamei a atenção aqui, desde quando? E aí eu fui para um lugar distante, fora da universidade, porque aí eu vou insistir nisso. Desde a Revolução Industrial, houve uma transformação do universo acadêmico universitário. E aí passa o paradigma da quantificação a valer para todo mundo, inclusive para a teologia, para a filosofia. Isso para dizer que quando eu discuto com filósofos,
A minha situação, e portanto concordando com você, é de mesma dificuldade. Tem um monte de gente, é isso aí mesmo, já que agora é assim, né? E tal. E às vezes até me defendo com o Breton, né? O Breton dizia assim: esse pessoal de que já que tudo é merda, pelo menos caguemos em novas cores. Tá cheio na filosofia, tá cheio no direito, tá cheio na humanas. O que mostra que esse legado, que deve ser rechaçado, de novo, deve ser uma luta comum de todas as áreas. Eu não falei em nenhum momento o contrário. Agora, por isso que eu digo que quando eu vejo as reações que eu estou vendo, quando eu falei, vestiu a carapuça porque quis, e não estou dizendo isso também como causação. Eu sei o quanto dói nesse lombo um certo estigma de um ideário que nos acusa, sei lá do que, muitas vezes injustamente, mas também muitas vezes justamente. E justamente não só para a física, para a filosofia, para os direitos, porque isso está em todo lugar da academia. E não à toa é o lugar dominante. E quando eu falo de tática de sobrevivência, não é na humana, é de todo mundo, porque esse é um modo de fazer. Aí entra-se na universidade, você ensina-se não apenas o que a gente produz como conhecimento, etc, etc, etc. Ensina-se um certo modo de sobreviver nessa academia. E aí as pessoas, essa que é a coisa mais difícil do mercado como vida de sobrevivência. Né? Estamos falando de emprego, estamos falando de pagar conta. Isso anestesia a reflexão, vem ela de um físico, de um matemático, de um filósofo, de um historiador, de um jurista. Por quê? Você está interessado, sei lá, sobreviver significa prosperar. E aí você cai num modus operandi que já é atávico. Por isso que, poxa, é bom que se unam todas as forças, que em cada lugar perceba que essa quantificação tem sido, eu particularmente, ninguém precisa concordar comigo, mas essa quantificação, essa cultura da quantificação, né, ela tem sido mortificante justamente da produção de ciência, em qualquer área. Ou mais do que isso, quando eu estava falando, mais do que da produção, aí que está, da criação de conhecimento. Né? Então, eu estou com vocês, não contra, mas eu acho interessante pegar essas coisas que eu tenho tentado também sublinhar quando eu ouço vocês falar. Eu só vou fazer um esclarecimento, na verdade, que eu não estava me defendendo de acusações que você fez. Eu estou sendo o acusador aqui dos meus próprios pares, na verdade. Né? Assim, pares disciplinares, digamos. Porque eu acho que há um... Eu estou registrando. Porque assim, a acusação não vai significar quem fez isso foi um filósofo, quem fez isso foi um jurista, não foi um físico. Eu estou dizendo assim... Na verdade, assim... Eu entendo, mas acusou. Eu canso de ver os meus colegas dizendo que são inferiores. Professora Adelaide, a senhora seria a próxima, que foi... Ele já passou o microfone, depois a senhora é a próxima, tá? Então, o professor Fritz Cavalcante Runegan, que é químico da Filô de Ribeirão Preto. Vou ser um pouco diferente, eu vou concordar plenamente, é uma brincadeira, né, professor Alexandre. Eu achei a sua fala assim, foi muito clara e eu penso exatamente como você. Tem um livro de 1828, quer dizer, é o relatório de 1828 de Yale, que fala exatamente isso, né? Em que, naquela época, a universidade já estava preocupada com a formação dos seus alunos, porque depois da Revolução Industrial, né, a formação dos alunos estava voltada para o mercado de trabalho, né? E que estava se discutindo a questão de ter uma visão mais sistêmica para que o aluno, né, depois formado, ele crie o alicerce e possa ser independente, né, e andar com as próprias pernas. Né? Então, essa discussão, de fato, já às vezes a gente acha que é um problema atual, né, mas às vezes é muito antiga. Né? O Sócrates já falava, né, que a formação dele já não era a mesma do pai dele. Né? Então, são coisas que ocorrem, né, mas, na verdade, é uma questão que já vem bem antes. Sobre a questão de produtividade, eu concordo plenamente, e não né, como você falou, eu entendi, mas em alguma passagem da sua fala parecia que era a área de ciências que estava voltada para o mercado de trabalho, e realmente não é, porque mesmo na área de ciências, eu sou químico, né, e a minha preferência é pela área fundamental, né, e percebe-se que para você conseguir o financiamento, você tem que provar que tem um horizonte de aplicação. Se for só o estudo fundamental, né, você tem uma dificuldade a mais para isso. Não que não tenha, né, mas o apelo diminui. E sobre a questão dessa relação, dessa interação com as outras áreas, o que dá para perceber
é que, dependendo da área, você tem um matemático, tem um físico, químico, biólogo, quando a gente vai aumentando a complexidade do sistema em análise, a gente utiliza de uma forma operacionalizada o conhecimento que vem do matemático, do físico, e isso nos torna, talvez seja uma palavra forte, mas especialistas medíocres, né? Mas até que ponto nós podemos evitar isso, né? Então, o problema surge também de uma necessidade de mercado, que nós não podemos desprezar, é importante, mas termos um certo equilíbrio, né? É preciso ter um certo equilíbrio, quer dizer, o conhecimento pelo conhecimento é extremamente relevante, né? O desenvolvimento econômico é importante, mas não podemos esquecer o desenvolvimento social, não podemos esquecer a arte e a música que nos leva ao desenvolvimento humano, o desembrutecimento da alma, né? Então, tudo isso são questões importantes, mas que eu tenho esse mesmo sentimento, né, também em relação à questão da produtividade, né, em que se julga a produtividade, enquanto que o que se deveria ser analisado seria a relevância do seu trabalho. E isso, quando a gente analisa em termos de número, a qualidade ela é inversamente proporcional à quantidade, né? E isso me frustra, e eu fiquei assim muito feliz, por isso que você estava falando, eu estava com um sorriso aqui no rosto, porque você como filósofo, né, você explicou muito melhor do que eu poderia explicar. Então, agradeço pelo seu esclarecimento. E eu voltei de Berlim para o Brasil, quem diria, né? Porque a situação da política pública acadêmica na filosofia alemã, ou na filosofia hoje na Alemanha, na Humboldt, por exemplo, um jovem só consegue desenvolver, sabe qual é o must lá? Apoiar a indústria farmacêutica. O grande tema, que para isso tem bolsa que não acaba mais, é enhancement. A biopolítica do Foucault foi parar aí. É uma perversão gritante. E aí é tal história, quem quer estudar... E aí, ou seja, qualquer tipo, eu nem sei se essa nomenclatura epistemologicamente ainda se sustenta, justamente face à realidade histórica que a gente vive. Quando você falou, poxa, a questão do fundamento, a nomenclatura é todo tipo, ou todo gênero antes chamado ciência pura, né? E ela é pura porque é depurada, ela estaria, não em contradição, mas em distinção da ciência aplicada. Por que o investimento, lá, esquece o negócio das áreas, é em ciência aplicada? Porque é aplicada a mercado, a indústria, a bens de consumo. Então, na física, na química, olha lá, isso nos une. Na filosofia, o que for puro, não joga, não se quer. E eu estou dando o exemplo da Alemanha. Assim, a ciência de fronteira, né? Tecnologia e ciência básica. Que concordo contigo, é necessária, ninguém aqui está iludido de que, né, a nossa realidade é essa, tem que produzir mesmo, mas como é que isso se infiltra na nossa vida, e aí você está lá, aí vou dar um exemplo talvez também um pouco defasado, você quer estudar ponte de hidrogênio, ninguém vai financiar isso, né? Ah, mas se der uma bomba e tem negócio. É verdade, ou não? Não, mas pô, a indústria bélica, né? Não, é só... não, por isso que eu falei, não estou dizendo da ponte, foi um exemplo hipotético. Imagina qualquer coisa que você, bom, então lá, vou estudar isso, aí não vou porque não tem financiamento, porque não. Aí se descobre que aquilo ali pode dar, por exemplo, uma arma, é impressionante como o negócio muda de tem um exemplo, de conversa. Tem um exemplo muito interessante, que é o do Hertz, né, que ele estava estudando as ondas de rádio, aí perguntaram para ele por que ele estava estudando. Ele disse, não, isso aqui não tem aplicação nenhuma, eu só quero aqui comprovar as leis de Maxwell, né? E depois as ondas de rádio, né, Marconi e tudo, né? Eu queria... Não, Alexandre, fala. Não, aproveitando o comentário do professor Fritz, quer dizer, nós estamos aqui discutindo essa questão das grandes áreas do conhecimento e tudo, né? E é claro que, embora, vamos dizer assim, o conhecimento seja
amplo e abranja, né, toda. Mas em termos práticos, quando nós pensamos em nós como estudiosos, como pesquisadores, nós temos que, digamos assim, nos ater a algum, porque aqueles grandes Aristóteles da vida não existem mais, além do que o estado da ciência hoje é muito diferente do que era no passado, mas aqueles grandes sábios, né? Agora, eu penso assim, nós podemos questionar a questão da divisão das áreas de conhecimento na medida em que isso implica em avaliação e então essa definição de áreas se transforma muitas vezes em um espartilho dentro do qual a gente não se sente à vontade, mal respira, ok. Mas eu acho que isso é importante e relevante. Agora, eu penso assim, às vezes a questão da interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, eu penso que também o problema pode estar na falta de multidisciplinaridade na nossa cabeça enquanto pesquisadores, enquanto docentes. E eu, enquanto professores que nós somos, eu me pergunto, de que maneira nós estamos nos preocupando e conseguindo efetivamente introduzir na cabeça dos jovens essa multidisciplinaridade? Porque nós somos, de alguma maneira, reféns de uma formação que nós recebemos. Mas agora, o momento histórico hoje, 2018, é nosso, nós somos os professores. E aí eu, por exemplo, me pergunto, os meus alunos de graduação na Faculdade de Direito, ou até no mestrado e no doutorado, o quanto eu incentivo os meus alunos a, nas disciplinas optativas, buscarem, por exemplo, essa multidisciplinaridade. Quando eu comecei a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e fizemos um projeto pedagógico, enfim, diferenciado e está aí, né, dando muito certo, eu dizia para os meus alunos, olha, eu quero que, se você tem interesse na música, vai fazer uma disciplina de História da Música lá no departamento, porque isso é importante para a tua formação cultural, intelectual e até como jurista no futuro. Ou então você gosta de futebol, né? Então vai lá na Educação Física, me lembro, né? Quando vocês começaram lá na Escola de Educação Física em Ribeirão, vai lá fazer uma disciplina lá, mas não fica só jogando bola não, também procure, né, algum fundamento teórico e tal. Então, a minha, digamos assim, reflexão, que é uma provocação, até que ponto nós estamos tão preocupados nessa questão de se a distribuição de áreas de conhecimento é adequada ou não, que deixamos de lado essa percepção de que nós podemos influenciar daqui para frente essa distribuição que talvez não seja mais adequada, se nós, enquanto docentes, soubermos também incutir, né, nos nossos alunos uma cabeça mais aberta. Porque todos nós nos sentimos confortáveis. Quando o professor Rubens me convidou, olha, professor Inácio, vamos lá, eu falei, putz, que eu vou... Quer dizer, se vocês me pedem para falar sobre um tema de direito, pois não, é para já, né? História do direito, então, aí eu fico 20 horas aqui. Agora, por quê? Porque é normal, nós nos sentimos confortáveis no nosso ninho. E a multidisciplinaridade é um desafio, no sentido de, claro, não vamos ser especialistas de tudo, né? Mas temos que, e aí talvez, não sou matemático, muito pelo contrário, mas eu acho que talvez no cientista de hoje nos falte um comum denominador um pouco maior. Quer dizer, o nosso comum denominador é muito mirrado. E o nosso numerador, que é a nossa especificidade, então talvez falte balancear um pouquinho mais isso. Quer dizer, e isso vale para todas as áreas, né? Quer dizer, cientistas das áreas exatas mais, né, abertos para uma tradição humanista, artista, etc. E também juristas ou pessoas das áreas de humanidades que dialoguem, né, com as ciências duras, né, sem pretender ser bom em tudo, porque isso seria charlatanismo. Quer dizer, não existiria, portanto, seria charlatanismo. Só complementar. Vou finalizar. Há um outro problema que eu acho que melhoraria bastante, seria alterar a forma do ensino. No Brasil, percebe-se que é muito conteudista, né? Isso vem desde do ensino médio, né? E que ele estuda para um vestibular, e na graduação é muito conteúdo, né? E pouca reflexão. Se lá no nosso curso nós implementamos uma forma na química experimental, na fisicoquímica experimental, que é por problema. Então, em vez de dar uma receita de bolo para o aluno ir lá fazer o experimento, você dá um problema para ele resolver.
Então, se isso fosse adotado, isso faz com que o aluno ele procure naturalmente outras áreas do conhecimento.